Oi, pessoal. Meu nome é Jaciara. Atualmente sou coordenadora e professora aqui no Unipitã, no curso de fisioterapia. E hoje estou aqui para mais uma versão do podcast Conexão Unipitã. Estamos aqui com as nossas convidadas. Boa tarde, professora Ellen. Boa tarde, Yara. Vou falar um pouquinho, apresentá-las aqui para vocês. Ellen Carvalho é fisioterapeuta, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e em Fisioterapia Dermatofuncional, mestre em Ciências, proprietária do HC Espaço de Saúde, professora e supervisora de estágio do Unipitã. Atua com foco em lipedema e linfedema atualmente. Bom, a Yara, atualmente paciente, da professora Ellen. Ela é técnica em Química pelo Senep, licenciada em Química pela UFSJ, pós-graduanda em Engenharia Química pela Estácio de Sá. Atua há 15 anos em laboratório de análises químicas de ferro, ligas e minerais. Tem experiência em análises instrumentais e é auditora da ISO 9001, Sistemas de Gestão de Qualidade. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Hoje nós vamos falar, o nosso tema é sobre lipedema. Bom, professora Ellen, sei que você aí, tem a sua especialização na área de dermatofuncional, que é uma das áreas de fisioterapia, e atua diretamente com esse tema. Você poderia falar para a gente um pouco sobre o que é o lipedema, que atualmente vem sendo tão discutido, tão falado, nas redes sociais? Tá em alta, nas redes sociais. Então, o lipedema, basicamente, é um acúmulo errado de gordura, e que leva a um processo inflamatório na região. O lipedema, você vê nas peças anatômicas aquela gordurinha, um filete, de gordura entre a pele e a camada mais abaixo. No lipedema isso não acontece. Ela se acumula em nódulos. Você vê as bolinhas de gordura e muita fibrose no meio. Então, esse processo todo vai gerando ali uma inflamação, uma compressão dos vasos linfáticos, dos nervos, que vai gerar dor, e também do vaso sanguíneo. A característica dele é ser um processo de acúmulo de gordura errado. Entendi. Um processo de acúmulo de gordura errado, que gera ali um processo inflamatório. Isso. Correto? E aí, com isso, quais são os principais sintomas? Então, os principais sintomas, primeiro eu vou falar a localização, Ele sempre se localiza em membros inferiores, então quadril, coxas ou canela, ou em tudo, ou braços. Então tem essas localizações. Nunca ele vai se localizar no tronco. Ele tem preferência por extremidades? Não, ele só se localiza em membros. Ok. Extremidade, mão e pé nunca vai pegar. Então até uma coisa que a gente depois vai colocar como característica dele. Ele nunca vai atingir mãos e pés. E aí, como sintomas, o que ele carrega consigo? Um peso muito grande nas pernas. Então, você fala assim, eu tenho a sensação que eu tô carregando 100 quilos em cada perna. Tem esse peso, uma sensibilidade muito grande. Então, às vezes, se eu encostar na Yara, que para outra pessoa é um toque leve, para ela já pode ser doloroso. Além disso, muito hematoma. Hematoma daquele que você fala comigo assim, Ellen, mas eu não bati em lugar nenhum. Eu tô roxa. Porque é um hematoma que ele não vem de uma pancada. Ele vem de dentro para fora, por causa dessa compressão que eu falei que acontece nos vasos sanguíneos. Além disso, tem essa característica de o pessoal falar assim, é celulite. Confundir muito com celulite. Porque, como eu falei que tem aqueles nódulos de gordura, fica essa aparência de quebra-mola, Essa aparência que tem a celulite. Que, na verdade, não é. Ali da celulite. Não é celulite verdadeiramente. E sim característica do lipedema. Mais algum sintoma que você sentir? Muito inchaço. Dor. Aí, às vezes, você acaba de tirar a calça, fica aquela marca da calça. E sempre... Pode falar. Eu vi atualmente, inclusive, muitas famosas, falando sobre o lipedema, a descoberta aí do diagnóstico,
E se tratando, né? Buscando o tratamento para conseguir essa melhora aí na qualidade de vida. Eu acho que foi por isso também que começou a ficar muito em alta, né? Apesar de ser algo que já existe, né? Há muito tempo, mas ficou muito em alta nesses últimos tempos. E como é desproporcional, né? Ele acumula de uma forma muito desproporcional em pernas e em braços. Às vezes a pessoa acha que, é só meu formato de corpo. Aquele corpo violão. Ou se não, por exemplo, a Carol Bacchini, que é uma maquiadora muito famosa da internet. Ninguém via, porque só via ela daqui pra cima. Aí quando ela começou a mostrar, nossa, minhas pernas são diferentes, aí que o pessoal começou a descobrir o que é o lipedema. Inclusive, fala um pouco sobre essa questão de realmente parecerem dois corpos, né? Dois corpos. Um sobre o outro, porque às vezes a parte de cima ali, a pessoa tem a cintura fina, né? Tem um corpo fino, mas para baixo, aquele acúmulo, né? Isso. Desproporcional mesmo. Desproporcional. Professora Ellen, por que, né, a gente ouve, então, por que a gente tem ouvido falar tanto no lipedema, além dessa questão, né, da gente estar vendo, né, os famosos aí trazendo para as redes sociais? O que você acha que mais tem trazido esse assunto? Os famosos, né, o pessoal jogando na mídia, foi ótimo que começou a dar essa visibilidade. Mas, na verdade, a ciência também começou a pesquisar mais sobre lipedema. Porque a descoberta do lipedema foi lá em 1940, se chamava Síndrome das Pernas Dolorosas, outra coisa. E aí, ninguém mais estudou, ficou esquecido. E aí, de 10 anos para cá, que a gente consegue ter novos estudos sobre o caso. E, na verdade, isso foi considerado doença, colocado no CID, em 2022. Tem 2 anos. Então, tá muito recente. Então, de 2022 para cá que a gente está vendo essa luz sobre o lipedema. Só para quem não sabe, né, o CID é a classificação internacional aí de doenças. Entendo. Qual a diferença aí? Aí a gente ouve também falar no termo linfedema, né? E eu acho que existe uma confusão a respeito disso, né? Inclusive, antes a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão do diagnóstico da Yara, né? Então, existe essa confusão entre os dois termos, linfedema e lipedema. Qual que é a diferença, professora Ellen? Então, lipedema, esse Pzinho, ele vem de gordura, né? De lipo. O linfedema, ele já não é associado a gordura. Ele é simplesmente acúmulo de líquido, né? O edema mesmo ali. O linfedema tem outras causas, seja por problemas de retirada de um vaso linfático, de um linfonodo, cirúrgico, ou simplesmente crônico. Tem muita gente que desenvolve. Mas as diferenças clínicas que você vai olhar às vezes e bater o olho e ver, é que quem tem linfedema, ele geralmente é numa perna só. Ele um lado é diferente do outro, ele é assimétrico, que a gente chama. Ele nunca é igualzinho. O lipedema não, ele acontece nas duas pernas. Outra coisa, o linfedema, ele já vai atingir extremidades. Ele pode atingir mão, pé. O lipedema jamais vai atingir mão e pé. Então, tanto que a gente vê, né, Yara sabe disso, que tem um morrinho ali, às vezes, entre o calcanhar e o pé. Dá uma dobrinha. Dá uma dobrinha. Isso é nítido, né, a diferença ali. Até onde o lipedema vai. E outra coisa, né, agora para os fisioterapeutas, né, quem vai fazer o teste ali, tem 2 testes que a gente faz, né, para diferenciar mesmo, que é o teste de Cacifo, né, o sinal de Cacifo. No linfedema, quando você pressiona a pele, ela realmente abaixa, né, fica aquele fundinho, que às vezes demora para voltar. No lipedema isso não acontece, não tem essa depressão. E além disso, tem o que a gente chama sinal de Stemmer, que é ali no dedinho do pé, né, no segundo dedo, você puxa a pele do dedo. No lipedema, você consegue puxar, porque não tem um inchaço no pé. No linfedema, a gente já não consegue. Então, os 2 sinais no lipedema são negativos. Já dá pra gente ir diferenciando aí. Então, o linfedema, ele tá mais voltado aí para a questão do sistema linfático, né? Linfedema, linfático. E o lipedema, mais voltado para essa questão da inflamação mesmo do tecido adiposo, da gordura ali, Isso né? mesmo. Bom, professora Ellen, e então resta, né, a pergunta: como tratar o lipedema? Você, enquanto fisioterapeuta, né, especialista aí na área de dermato,
e já trabalha há anos, né? E atualmente tem se dedicado mais a esse tema, né? Inclusive aí com a Yara para trazer relatos, né? O que pode ser feito, né? Em prol aí do tratamento do lipedema? O tratamento do lipedema envolve uma série de questões, né? Não cheguei a falar, mas primeiro que o lipedema também está altamente relacionado a variações hormonais. Então, geralmente, ele vai dar, assim, seu boom, aparecer quando a mulher vai sofrer alguma variação hormonal na vida. Ali na adolescência, ou numa gravidez, ou quando começa a usar anticoncepcional, né? Ou na menopausa. Ou ele vai aparecer, ou ele vai piorar nessas épocas. Então, a primeira coisa que a pessoa pode precisar é uma regulação hormonal. Aí vai ser o médico que vai atuar e tudo. Isso que é uma equipe multidisciplinar que vai atuar no lipedema. Sim. A gente precisa do nutricionista. Por quê? A gente precisa que adeque também a alimentação. E a alimentação desse paciente, ela precisa ser mais anti-inflamatória. E aí o seu nutricionista que vai falar o que está te inflamando. Alguns é o glúten, outros é a lactose. Ele que vai saber adequar ali a melhor dieta para você. Açúcar, né? Que a gente sabe também que é inflamatório. Então, a gente precisa, porque a gente precisa reduzir essa inflamação, né? É o que está gerando ali a dor, a compressão, os sintomas mais exacerbados. Além disso, a atividade física. Então, a atividade física entra muito aí para ajudar a pessoa a perder gordura e ganhar musculatura, mas não pode ser qualquer atividade física. A pessoa não pode simplesmente falar, eu vou correr, eu vou sair, vou fazer um crossfit da cabeça dela, sabe? Por quê? Não pode atividade física de impacto. Então, ela pode fazer o funcional, o crossfit dela? Informação claro. Importante aí para os nossos ouvintes, né? Então, ela pode fazer o funcional dela, desde que seja adaptado. O educador físico, então, vai tirar o que é de impacto. Não vai fazer, por exemplo, um polichinelo. Tem que ser uma atividade física direcionada, porque tudo que é impacto vai inflamar mais ainda. Aí vem, né, o endocrinologista, vai regular a parte hormonal, mas tem o cirurgião vascular que pode entrar também. Porque o cirurgião vascular vai olhar se está tendo um comprometimento mesmo da parte vascular. Porque como eu falei lá no início, que comprime os vasos, isso pode gerar varizes, isso pode gerar outros problemas vasculares. Uhum. Um acúmulo de gordura ali naquela região, ela causa uma compressão sobre os vasos que impede esse retorno, né, do sangue e pode gerar, né, pequenos vasinhos ali estourando. Uhum. Então, aí já entrou um monte de gente aí no tratamento. Sim. Alguns precisam até de psicólogo, né? Porque aceitar todas essas mudanças também é difícil às vezes. Eu entendo que deva, né? Impacta, com certeza. Nós mulheres, né, sabemos. A gente acaba né, na sua grande maioria, a gente se preocupa, né, com a questão do bem-estar, da autoestima, né, do corpo, né? E com certeza isso vai trazer um impacto também, né, para psicológico ali. E não é só a questão da estética, que a gente está lidando com dor. Então, às vezes é muito frustrante, a gente está com muita expectativa, né, às vezes de fazer uma atividade simples, né? Na hora que eu vou mencionar mais da minha história, a gente vê e percebe isso em muitas pessoas, né, Ellen, que é a dificuldade, às vezes, de você iniciar uma atividade física ou de fazer dietas também, trabalhos, assim, simples do dia a dia. Às vezes, a gente se frustra com coisas simples do dia a dia que a gente não consegue fazer. Então, o impacto, né, no psicológico é muito grande também. Então, é muito importante, às vezes, você ter um acompanhamento. A importância do diagnóstico, né? Exato. E o acompanhamento, né? E além disso, ainda tem mais uma frustração que entra aí, né? Por que todo mundo consegue emagrecer e eu não? Porque a pessoa só emagrece daqui pra cima, né? As pernas continuam com uma gordura ali acumulada. Aí ela se frustra, aí ela deixa de fazer a dieta, engorda mais ainda. Exato. E ela entra nesse ciclo. Ele não é relacionado primariamente a uma obesidade. Mas ele acaba, às vezes, levando muitas mulheres à obesidade por causa desse ciclo de frustração. Sim, a mulher pensa, bom, não tá funcionando a minha dieta, então deixa eu comer. Vou comer. Aí depois tenta de novo, não consegue de novo. E aí vem uma bola de neve.
E por último entra o fisioterapeuta, né? Por último, assim, que eu falo nessa lista. Não é que ele entra no último lugar, não. Porque ele tem que estar ali desde o início, né? E aí, como fisioterapia, a gente tem 2 vertentes. Primeiro, a gente precisa desinflamar esse corpo. Como que a gente vai desinflamar esse corpo? Basicamente com a terapia descompressiva complexa, né? Que a gente vai usar a drenagem linfática, que ela ajuda tanto a retirar esse líquido, como também reduzir a inflamação. Por causa dessa captação de metabólitos ali, né? Nas células. E a gente vai usar meia compressiva, a gente vai indicar para o nosso paciente, o enfaixamento compressivo, plataforma vibratória, pode usar a laser terapia, tudo para desinflamar esse corpo. E um segundo momento, que aí às vezes é a opção ou não da paciente, é entrar com a parte estética. E aí, incomoda esse aspecto parecendo celulite, incomoda essa gordurinha localizada. Aí sim a gente vai lapidar isso. Mas o primeiro momento é realmente desinflamar. Falou da plataforma vibratória, você consegue falar um pouco dos espectadores aí? A plataforma vibratória é um aparelho, assim, que há uns anos atrás teve muito em alta, né? A Polishop vendia e tudo. Mas às vezes era usada de forma incorreta, né? Uhum. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o movimento oscilatório da plataforma e esse movimento oscilatório com a paciente ali em cima dela vai aumentar o retorno venoso e linfático. Às vezes a paciente fala assim, tô até coçando, sai até coçando. Vai ser um coadjuvante ali no tratamento, né? Ele auxilia, né? Dos tratamentos, você julga algo ser mais interessante, melhor ou não? É um conjunto, de fato. É um conjunto, mas a drenagem, assim, ela tem seu lugar. Seu lugar, né? Ela alivia a dor, né? Ela alivia o edema, ajuda bastante no processo. E precisa ter uma frequência. Uma frequência. Né? Principalmente no início, a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente precisa fazer esse tratamento. Sim, então a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico, ele vai ter um acompanhamento ali, né, optando, ele vai ter o acompanhamento de uma equipe e com o fisioterapeuta, então, ele tem esse encontro semanal ali, né, que ele precisa se cuidar. Com certeza. É isso, né? E aí, só pra gente, falando ainda um pouquinho aí sobre o lipedema, a gente falou sobre a questão, então, ele tem esse fator genético, mas ele tem também essa questão dos fatores externos, né, ambientais, que podem influenciar, né, vão influenciar sobre a condição ali da paciente, né, que seriam, você chegou a citar alguns aí, pode falar mais um pouquinho. Alimentação, atividade física, o estresse é muito visível com a paciente quando ela está estressada. As pacientes chegam lá pra mim assim, essa semana deu um monte de hematoma, tô toda roxa. Porque assim, deu estresse, o nível de hormônio sobe lá em cima, então o roxo parece que é uma beleza. Fica mais inchada, variação hormonal também do período que a gente vive, né, mulher, flutua o mês inteiro. Então isso pode atrapalhar ou melhorar dependendo da período do mês. O anticoncepcional também vai ser um vilão, né? O anticoncepcional é um vilão. O sono também. O sono, a pessoa tá dormindo melhor, ela produz melhores hormônios do prazer. Então, ela também melhora o lipedema. A gente sabe bem, né, o que é interessante para manter uma boa qualidade de vida, mas a gente sabe também que não é tão simples assim, né? Cada um sabe da sua condição e o que limita ali no dia a dia. Então, por isso que é importante a gente ter bons profissionais, né? Uma equipe, como a Ellen disse, acompanhando, porque cada um ali vai motivar, né? Incentivar e orientar, né? Com relação ao conhecimento ali que ele tem, né? E o paciente, dessa forma, ele vai conseguir tirar o melhor proveito ali de tudo. E ter uma melhor qualidade de vida, de fato, né? Com certeza. Bom, professora Ellen, agora eu vou passar umas perguntinhas, né, para Yara, né, nossa convidada aí. Ela é paciente da professora Ellen. E eu queria saber um pouquinho, Yara, como foi para você receber esse diagnóstico? Queria ouvir um pouquinho aí da sua história, né? O que mudou na sua vida após esse diagnóstico? Quando foi, né? Primeiro, obrigada pelo convite. Sempre bom falar sobre o tema, né? Compartilhar um pouquinho da minha história e ajudar outras pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Eu já estou lidando com o lipedema desde 2016, então 8 anos. Mas o diagnóstico, né, como a gente estava conversando aqui no início, tem mais ou menos 1 ano e meio.
Até, né, você chegar no diagnóstico é um caminho escuro. Você sai, assim, tateando no escuro, sem saber para onde está indo, sem saber como ir, o que fazer, o que de fato ajuda, o que atrapalha. Então, assim, é muito complexo. Foi muito complexo para mim esse caminho até chegar no diagnóstico. E a gente já mencionou aqui, através das informações da Ellen, quando a gente não tem a informação correta, então às vezes a gente acaba fazendo escolhas que não ajudam tanto. E aí entra na frustração, porque a frustração, eu já tive muito isso. Parece que você faz e não saiu do lugar. Você tá dando murro em ponta de faca, você tá só se machucando. É impressionante como escolhas erradas comprometem, né, o resultado, né? Você caminhar para chegar num bem-estar, né? Numa melhora da qualidade de vida. E quando eu recebi o diagnóstico, assim, parece não, é libertador. Você tira um peso das costas, sabe? Parece que você parece tudo se clareia, assim, esclarece diante de você. Porque quantas e quantas vezes já fui em vários médicos que, assim, não sabiam qual era o meu problema, não me ajudaram em nada, só me examinaram e passaram, falaram, você tem que ir em tal especialidade. Aí eu ia na outra especialidade e também não contribuí em nada. Ou então falava que eu tinha que emagrecer, né? Isso que eu mais ouvi foi que eu precisava emagrecer. Então, assim, uma falta ainda existe muita falta de informação, né? Outra coisa que a gente já conversou aqui, né, que está sendo muito mais falado, divulgado, e as pessoas às vezes acabam saturando de informação, e fica assim, não, isso está na moda, agora tudo é lipedema. Gente, não é. Tá muito superficial ainda. Eu acho que ainda tem muito a se explorar, muito para ajudar as pessoas. Ainda tem muita gente que não faz ideia do que seja lipedema, né? E com isso tá perdendo a oportunidade de receber um tratamento adequado e poder evoluir, né? E ter uma qualidade de vida, né, que realmente a gente merece. Porque vai impactar sobre o trabalho, vai impactar sobre a vida, tudo. né, ali no relacionamento com o cônjuge, tudo. Com os filhos, com os familiares, amigos, consigo mesmo. Então, assim, impacta de fato, né, na vida toda. Então, assim, o diagnóstico, ele é muito importante. É muito importante a gente buscar pelo conhecimento, né, ter essa busca pessoal mesmo, né, de procurar entender o que está acontecendo com o meu corpo, por que eu tenho esses sintomas, né, para que quando a gente buscar um profissional, né, a gente também saber avaliar, falar, será que esse profissional é adequado para mim? Será que ele está realmente, né, me dando ali um tratamento que vai me ajudar? Porque a falta de informação, ela ainda é real, né? Grande. E foi uma coisa, assim, que eu sempre falo, e eu não falo isso só pela amizade, mas é um local, assim, que eu me senti muito acolhida mesmo, foi com o tratamento com a Ellie, porque desde o início ela procurou saber. Até então, né, tem uns 3 anos que eu tô tratando já com ela, e até então a gente não sabia que era lipedema, né, Ellie? Mas a gente via que tinha alguma coisa errada, porque ela chegou com o diagnóstico de linfedema por problemas de tireoide. Olha. Isso. Aí a gente assim, mas tem alguma coisa errada, mas seus sintomas são diferentes. E aí foi pesquisar, foi se atualizar. Foi atualizar. Ele fez vários cursos, sempre chegava lá, eu tô fazendo um curso novo, hoje eu vou concluir um curso tal. Então isso é muito bacana, porque a gente se sente, só fala assim, alguém tá preocupado com o meu caso. Justo. Isso é muito bom, porque motiva, inclusive, a gente a se tratar, a se cuidar, porque a gente quer a melhor o quanto antes. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? Não se tira com a mão a dor. Quem dera. Então, é um caminho a ser percorrido. Você mencionou aí do hipertiroidismo, né? Então, eu manifestei o hipertiroidismo em 2016. Tem vários casos na minha família. Depois que a gente começa a ter, né, a ver o diagnóstico, né? A gente vê essa questão da hereditariedade, né? Que foi mencionada. E foi aí que eu descobri, eu tive a manifestação do lipedema primeiro do que descobri o hipertiroidismo. Então, assim, foi um gatilho, né? Eu sempre, provavelmente ele estava ali adormecido, sempre tive esse biotipo, né, da cintura fina, o quadril largo, mas até então não acometia a parte de baixo, né, a canela ali, né, a panturrilha, tudo, e ao redor do tornozelo. E aí, com a manifestação, né, com o desequilíbrio ali da tireoide, as pernas incharam de uma hora para outra, praticamente
dor insuportável, era aquele inchaço que você colocar as pernas para cima não resolve, sabe? Quando você anda muito o dia todo, depois você dá aquela descansada, as pernas voltam ao normal. Não é esse tipo de inchaço. Era inchava e ficava rígido o local. Então, só melhorava, Dá né? uma sensação de latejamento? Pode ter também. Queimação? Pode, porque comprime os nervos que passam Sim. ali. Então, dor, queimação, isso tudo é normal. E aí era aquela dor que só com a massagem mesmo, com a palpando mesmo, às vezes até pressionando. Então eu não sabia, né? Antes de eu começar a fazer a drenagem, eu tomava banho depois do trabalho, chegava pro meu marido e falava assim, por favor, aperta as minhas pernas. Não era uma massagem, eu falava assim, era apertar mesmo, era chegar e apertar. Parece que ali dava um certo alívio. Doía, porque a dor estava ali, mas aliviava. E depois, né, que a gente foi entrar foi o primeiro tratamento, né, que eu incluí, foi a drenagem, é aí que você percebe o quanto que realmente está tudo condicionado ali, né, tá tudo parado, e a massagem vai ajudar, né, trazer esse alívio, aliviar a dor, né, o desinchar. E inclusive, a gente mora no alto do morro, né? E aí, às vezes, ela reclamava que ela nunca conseguia completar o morro, ela não conseguia subir, porque o peso e a dor nas pernas era muito grande. Hoje em dia a gente faz 25 km de bicicleta, né? Olha, que legal, que bacana. Então, assim, tem um caminho, né, a ser percorrido. A gente mencionou aí, né, sobre essa equipe multidisciplinar. Eu comecei, né, com a drenagem. Depois, em seguida, a gente foi agregando, né, incluindo a meia, né, que foi um desafio também para mim. Então, muita gente às vezes não gosta, né, de usar a meia, acha que incomoda, essencial. Que esquenta. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Depois que você inclui na rotina, você percebe o bem-estar, né? Você colocou ali de manhã, na hora que você vai tirar no finalzinho do dia, você sente suas pernas leves, né? É que existem meias específicas, né, que já são de acordo com a temperatura. Existe, hoje em dia existe já tecnologia para evitar esse calor, né? Para ela se adaptar à temperatura do ambiente. Mais confortável, né? Favorecer esse uso. E porque faz muita diferença, né? Então, foi o segundo passo que eu dei. Depois a gente começou, depois de um bom tempo, eu comecei a mudar um pouco a alimentação. Ainda não foi ainda uma dieta, mas foi assim, mais uma reeducação alimentar que tirou um pouco desses alimentos que contribuem para a inflamação, né, do corpo. E eu comecei a equilibrar essa questão depois. E quando eu falo depois, assim, foi meses, anos, inclusive. Então, foi um processo mesmo, né? Uma coisa vai levando a outra. E quando a gente vai entendendo a importância, né? A gente vai trazendo, vai realmente dando mais importância por cada uma dessas etapas e fazendo com mais, assim, dedicação e vendo os resultados, né? Então, foi, né, a alimentação e psicóloga. Psicóloga foi ano passado. Eu ia perguntar, né, quais são os profissionais aí que estão envolvidos atualmente com você nesse tratamento? Atualmente, né, tem a fisioterapeuta, a endócrino, tenho a nutricionista e a psicóloga. E educador físico, que você tá malhando também. E educador físico, exatamente. A importância da equipe multidisciplinar aí, né? Que a professora Ellen falou. Isso. Então, hoje, assim, eu consigo, né? Tenho esse apoio, né? Consigo dispor desses profissionais. Mas é importante que as pessoas também saibam, né? Que assim, tem um investimento, né, nisso tudo. Mas o principal é você investir tempo no seu cuidado. Porque tem muitos tratamentos e informações que você pode ter, às vezes, de forma até gratuita. Né? Uma caminhada, por exemplo, não te custa nada, né? E é um exercício físico que vai te agregar. Né? Uma alimentação mais baseada em frutas, legumes, né? E menos processados, é uma coisa que vai te agregar, né? Se não necessariamente você precisa estar ali com um profissional. Não excluindo, né, a importância do profissional. Mas são passos que os pacientes, né, pessoas que têm lipedema, podem começar a fazer, né, até ter condições, né, porque acha assim, se eu não posso tudo, eu não vou fazer nada. Não, vamos fazer aos poucos, né? Aos poucos você vai... Aos poucos as coisas... Porque ela também levou quase 2 anos para incluir todo mundo. Foi um processo. Foi um processo. É um processo, né? Vai aos poucos. Então, assim, pela sua fala, né, a gente consegue entender a importância de toda a equipe, né? Mas a fisioterapia, principalmente aí a Ellen,
pelo que eu posso observar, né? Tem uma amizade também. Virou amiga, começou. É a paciente que vira amiga, sabe? Sim, vocês já estão até pedalando junto. Exatamente. Mas, então, assim, a fisioterapia, ela tem essa importância, né, no tratamento. E, atualmente, quais são os processos, de fato, que você tem feito, né, com a Ellen lá na clínica? A gente faz a drenagem linfática, né, a bota compressiva e a plataforma vibratória. Mas a gente já fez enfaixamento compressivo, né? O que mais que a gente já fez? O uso da meia que a gente já da meia. E, por enquanto é esse que a gente tá, né? Porque é o que mais precisa no momento. E aí, em conjunto, você tá conciliando a questão da alimentação. Sono também consegue equilibrar? Gente, o sono é muito importante. E eu vou falar agora, essa semana, né? Eu tive uma semana assim, atípica, que eu viajei e tudo, então eu saí muito da rotina. E como que uma noite de sono muda? A gente, às vezes, não dá tanta importância pro sono, né? Só vai ali, como diz, deita na cama e desmonta, né? Às vezes tá muito cansado. Mas uma noite de sono... Atualmente, eu sei bem o valor do sono. Tem gêmeos pequenininhos. Imagina. Então, quando a gente consegue, assim, ter aquele sono reparador mesmo, que dá aquele descanso, gente, as minhas pernas amanhecem desinchadas. É uma drenagem, assim, natural. Então, é muito importante. Por isso que a gente não pode negligenciar. É uma coisa que eu gosto, que eu aplico na minha vida. É o básico bem feito. Toma água, come bonitinho ali, né? Sem inventar muita coisa. Faz uma caminhada, faz um exercício físico e dorme direitinho. Gente, isso aí você já tá fazendo muito pra sua vida. A água é uma coisa que eu esqueci de citar. Que bom que você lembrou. Mas a água faz muita diferença. Fundamental, né? Fundamental. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas se eu beber mais água eu vou inchar mais. Pelo contrário. 2 motivos. Primeiro que você sinaliza pro seu rim que pode filtrar mais, que aqui tá entrando água. Pode trabalhar à vontade. E segundo, que você imagina dentro do vaso, passando os líquidos ali. Se o líquido tá viscoso, né, se tá denso, a dificuldade de passar dentro do vaso vai ser muito maior. Então, se você põe água para dentro, isso vai diminuir essa muito viscosidade e ajuda. Então, é uma coisa que a gente tem que pegar no pé também, é beber bastante água. Você comentou sobre uma questão de que, às vezes, né, a noite de sono bem dormido, você dorme e isso ajuda a diminuir, né? O lipedema tem muito dessa questão também, né? A pessoa acorda, ela tá ali com os membros razoavelmente, eles estão bons, né? Mas ao longo do dia vai piorando, vai aumentando, né? Esse inchaço. Isso é tanto do lipedema quanto do linfedema. Acorda bem melhor, né? Bem vai mais tendo esse acúmulo, né? Mas aí, você imagina, você levanta, você tá em pé, então o retorno de linfa e de sangue já é pior, porque é contra a gravidade. Isso. E você trabalha, às vezes, muito tempo sentada, você trabalha andando para um lado e para o outro, tá cansada. Isso vai piorando. Então, chega no final do dia, é gigante. Principalmente se tiver calor, né? Esse calor agora é um veneno pra Por gente. isso que ainda tem essa questão também, né? A questão do calor. Nossa, porque... E aí a gente entra no desafio, né? Por isso que é importante o tratamento, o acompanhamento. Porque aí nós mulheres, né, a gente quer colocar um biquíni, quer colocar, né, um maiô que seja, enfim, uma roupa para poder ir para uma praia, para uma piscina, né, para um ambiente assim. E a gente acaba ficando, por vezes, incomodada, né? E é justo na época do calor que é onde vai acontecer a piora desse inchaço, né? Porque a gente sabe que a inflamação, ela odeia calor, né? Quanto mais calor, mais inflamado vai estar. Então, às vezes, piora. Por isso que é bom você estar mantendo bem com a drenagem, com todas as terapias. Porque quando chegar no calor, você não vai ter esse problema tão grande. Eu até comentei. E o uso da meia. Isso, eu até comentei, né, a gente vindo pra cá, que eu falei com a Ellen, eu tô muito inchada. Por quê? Porque eu já tô acostumada, assim, o lipedema está controlado, né, e eu procuro manter ali uma rotina razoável. Mas como eu saí bastante da rotina essa semana, então já veio aquele boom. Mas o bom é que quando você tem um controle, você pode até ter um pico ali, né? Sair um pouco fora da curva, mas rapidamente o seu corpo já vai se restabelecendo. Então, o controle ele é importante por isso. Porque a gente, às vezes, vê todas as recomendações e pensa assim, nossa, minha vida vai ser restrita, não posso fazer mais nada agora. E não é assim, né? Primeiro que a gente tem que entender que é para o nosso bem-estar, né? E segundo, quando a gente vai vendo ali os benefícios, né, que a gente vai colhendo com o tempo,
mais prazeroso fica esse processo, né? E uma vez ou outra a gente sair da rotina, não vai comprometer tanto o nosso tratamento, né? Então, a gente acaba ganhando liberdade. Isso. Né? Você cria mesmo, né, ali um protocolo, né? Você já sabe direitinho o que você precisa fazer para retomar ali, né? Exato. Você fez um comentário que eu julgo muito importante, né? E aí falando um pouquinho mais sobre a fisioterapia, né? Que é uma coisa que eu sempre falo muito com os meus alunos, eles acho que eles já estão até cansados de ouvir, a importância da questão da humanização, né? Nessa lida do fisioterapeuta com o paciente. E isso ficou muito nítido na sua fala, né? Essa proximidade, essa questão do cuidado, do olhar da Ellen sobre você enquanto paciente, né? Vou ficar vermelha. Você disse, né, em certo ponto, que isso ajudou muito, né, ao longo aí do tratamento, que ela não sossegou, né? Ela quis entender, ela quis se aproximar, ela quis compreender mais sobre a sua história, né? Ela buscou estudar, né? Procurou mais conhecimento ali. Então, isso também, aí fica uma dica, né? Porque dentre os nossos ouvintes, a gente tem os nossos alunos, com certeza. Então, fica aí essa dica também da importância dessa lida, né? Do fisioterapeuta com o paciente, que é muito legal. Pra gente, né? Falando como paciente, como eu falei, eu já tinha passado em vários profissionais. Então, eu já vinha, né? Assim, meio calejada, né? Com aquela frustração, tipo assim, foi mais um profissional, né? A gente vai na esperança, né? Mas a gente já recebe tantos nãos ou não é atendido, né? Da forma que a gente gostaria, não recebe ali, né? O retorno que gostaria. E a gente fica meio frustrado. A gente vai, mas vai assim, meio desacreditado, né? E quando eu fui lá me consultar com a Ellen, eu já pensei assim, ai meu Deus, tomara que ela me ajude, mas eu não tava com muita esperança, não. Já tinha até perdido. Já tinha perdido, mas quando eu comecei e ela foi ali mostrando interesse, né, me tratando ali realmente com muito acolhimento, gente, isso assim, foi muito motivador para eu continuar o tratamento. Então, assim, a postura do profissional faz muita diferença. Até porque quando a gente chega ali para procurar ajuda, normalmente, dificilmente é a primeira vez que você está pedindo ajuda. Você já pediu ajuda antes e não teve retorno. E aí o paciente está sensível, né? Está sensível, está com uma dor, não só do lipedema, né? Qualquer paciente que chega na fisioterapia, ele não chega porque quer. Ele chega porque alguma coisa aconteceu com ele que fez ele buscar a fisioterapia. Então, ele tá ali calejado ou tá dolorido, ele tá com algum problema. Então, você tem que acolher, você tem que ser humano. Eu brinco com os meus alunos, sempre falo, não é só um joelho que tá vindo pra você. Tem uma pessoa atrás desse joelho. É uma história de vida, né? É tudo junto ali, tem uma pessoa por trás, então tem história, tem, né, as dores da pessoa, tem tudo ali. Entenda a pessoa como um todo. Do olho mesmo, né? Desse todo. Yara, queria agradecer demais a sua participação, né? Ter aceitado participar aqui com a gente. Conexão Unipitã. Professora Ellen, um prazer sempre, né? Prazer estar com você, né? Tê-la aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante, né? Para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre esse tema. E aí, né, falando um pouquinho sobre o nosso curso de fisioterapia, né, para quem tem interesse, a gente tem aí as inscrições abertas, nós temos um excelente corpo docente aqui no Unipitã, e aí a gente consegue ver pela professora Ellen, né, que é uma das nossas professoras aqui. Então, até um próximo podcast, né, a gente falando aí de temas importantes. Agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos o convite. Prazer estar com vocês. E qualquer dúvida pode me mandar lá que eu respondo. Isso, justamente. Nós temos aí o Instagram, né, da fisioterapia, o Instagram do Unipitã, né, o Instagram da professora Ellen, da clínica dela, né, da HC Saúde, e os nossos Instagrams pessoais também. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a vocês.